Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Sandra Sueli, pedagoga e orientadora vocacional, e esta é mais uma das nossas videoaulas que agora vai ao ar através da nossa página no Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa aula de hoje é sobre xadrez, potente aliado na prática educacional. Então, nesta nossa aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês os benefícios que o xadrez pode trazer na prática educacional. Então, eu como professora, trabalhei muitos anos com crianças, com ensino fundamental, e nesse decorrer desse tempo todo, eu observei vários problemas de aprendizagem, várias situações em que nós poderíamos ter utilizado ferramentas que pudessem auxiliar os alunos no processo da aprendizagem. Depois eu passei vários anos trabalhando como professora particular, ministrando reforço e consultoria pedagógica. E foi nessa parte do meu trabalho que eu descobri que o xadrez é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar no acompanhamento pedagógico das crianças. Tanto das crianças quanto dos jovens, dos adolescentes, não importa. O xadrez ele é uma prática muito potente para ajudar no desempenho das pessoas. Então, eu separei aqui algumas das funcionalidades do xadrez para a gente ter uma ideia como que ele age, no nosso cérebro, como que ele age como ferramenta pedagógica. Então, muitas pessoas sabem que o xadrez ele é um jogo de raciocínio, É um jogo que estabelece e aumenta o raciocínio. O xadrez, ele estimula a criatividade, ele aumenta a autoestima e proporciona o respeito ao outro. Então, quando nós estamos trabalhando com crianças, é muito importante as crianças, desde cedo, já terem essa noção de respeito ao outro. Então, quando a gente consegue cultivar essas qualidades numa criança desde cedo, ela vai se tornar um adulto muito mais saudável, muito mais concentrado, muito mais feliz. É tão importante a prática do xadrez que a Unesco, ela estimulou a prática do xadrez na educação, enfatizando o xadrez como uma ferramenta pedagógica. Então, foi observado durante vários anos e através de vários estudos em várias partes do mundo que a prática do xadrez ela proporciona efeitos muito perceptíveis e de longo alcance. Então, o que significa? Quando nós praticamos o xadrez desde a tenra infância, nós vamos ter um comportamento, quando adultos, com muito mais centralização. A pessoa vai ser um adulto bem mais centrado, bem mais focado nos seus objetivos, porque ele já veio treinando essas qualidades que o xadrez proporciona desde cedo. Isso não significa que a pessoa que quiser aprender xadrez depois de adulto não vai se beneficiar com o que ele pode proporcionar. É claro que vai. Só que quando a gente pode ter a oportunidade de usar uma ferramenta dessa já desde cedo, os benefícios serão muito maiores e muito mais perceptíveis na vida adulta da pessoa. A prática do xadrez, ela é uma prática que envolve sempre um adversário. Então, desde cedo, se as crianças forem habituadas a perceber que existe a possibilidade dela ganhar ou perder, ela já vai incorporando na sua consciência de que na vida não é sempre que a gente ganha. Às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde.
e nós precisamos aprender a perder, porque isso leva ao respeito ao outro. Então, um adulto que desde cedo sabe de que na vida podemos ganhar ou perder, vai ter essa capacidade de compreensão, essa empatia com o próximo. Uma outra qualidade que o xadrez pode proporcionar, além de ensinar a saber perder, é o raciocínio e a concentração. Essas duas qualidades são as mais fortes e as mais comentadas na prática do xadrez. Porque para você praticar o xadrez, você precisa ter uma concentração muito grande para você poder ter um raciocínio e poder fazer os seus lances, né? Cada jogada que você dá no xadrez, ela é chamada de lance. Então você tem que estar muito focado no seu objetivo. E quando você transfere essa habilidade para a sua vida no dia a dia, você vai ter a possibilidade de ter atitudes e ações mais assertivas. Isso não significa que você vai acertar sempre, mas você vai ter a possibilidade de ter uma prevenção do que você vai fazer, qual vai ser o seu próximo passo. Então isso é muito importante. Uma outra qualidade que o xadrez também proporciona é a paciência. O xadrez ele trabalha muito a paciência, porque você tem que ter a paciência na hora de você pensar, na hora de você ver qual lance que você vai fazer, e também a paciência de esperar o tempo do outro, do seu adversário. Não é quando você quer que ele vai jogar quando ele achar que é o momento de jogar. E nisso você já vai exercitando a paciência. Com as crianças isso é muito importante, porque as crianças às vezes elas são muito imediatistas. Elas querem tudo na hora e às vezes aborrece os pais, aborrece os professores por causa daquela impertinência. Então o xadrez ele já ajuda a criança a trabalhar a paciência. Ela sabe que aquilo vai acontecer, mas tem um tempo para acontecer. E não é no tempo que ela quer, é no tempo que tem que ser, no tempo que as coisas vão se desenrolar. Então isso é muito importante para trazer para a vida adulta. Outra qualidade que o xadrez também proporciona é cultivar a imaginação, né? Toda vez que você vai fazer um jogo, você tem que imaginar qual vai ser a sua jogada, qual vai ser a possibilidade do seu adversário fazer a jogada. Então estimula bastante a imaginação. O xadrez também ajuda a criar a maturidade na tomada de decisões. Esse ponto é muito importante porque na hora que você vai fazer um lance no xadrez, você faz o lance e você já tem que prever antecipadamente o que o outro qual é o lance que o outro vai fazer em cima daquela jogada que você fez. Então no tabuleiro a gente coloca todas aquelas expectativas, né? Bom, eu vou fazer essa jogada, mas o que o outro vai fazer? Será que essa minha jogada vai ser positiva? Será que o outro vai acabar se beneficiando dessa jogada que eu fiz? Então ele acaba criando essa maturidade. Tem vezes que você vai querer fazer o lance, mas o lance não é tão bom para que você faça. Então você recua, você espera, você aguarda. E isso, nas atitudes do dia a dia, principalmente quando nos tornamos adultos, isso é fundamental. Numa empresa, você saber esperar, você saber a hora de dar o passo, a hora de esperar ou a hora de recuar. Então o xadrez traz benefícios para a vida toda. Outra coisa também que ele nos ajuda é assimilar outras disciplinas. Então, como ferramenta pedagógica, o xadrez ele ajuda muito no aprendizado de todas as disciplinas, sendo que a mais evidente é no aprendizado da matemática. Por que ele ajuda tanto no aprendizado da matemática? Porque o xadrez ele ajuda a lidar com probabilidades. Toda vez que você vai fazer um lance, você tem que pensar em todas as probabilidades que possa vir a ser uma jogada melhor. Então, às vezes, não é a primeira ideia que você tem que vai ser a melhor. Às vezes, você tem que pensar, amadurecer e aí fazer o lance para que a sua jogada seja, dentro das probabilidades, a melhor possível. Ajuda também a trabalhar com progressões, né? O que seria isso?
É saber que, dependendo da minha atitude, da minha jogada, do meu lance, eu vou ter uma resposta. Então, eu tenho que imaginar se a resposta que hipoteticamente virá será boa. E isso no dia a dia é muito saudável, muito positivo e evita muitos conflitos também. E ajuda também na parte da assimilação da geometria. Na geometria, ele é muito importante a prática do xadrez porque tem uma peça no tabuleiro chamada cavalo. O cavalo é a única peça que não anda na linha linear. Todas as outras peças têm um movimento linear e o cavalo não. O cavalo tem um movimento diferenciado. Então, nesse ponto, ajuda também na assimilação da geometria. E ajuda também no nosso raciocínio, porque nem sempre o nosso raciocínio ele é direto. Às vezes, a gente precisa ir pelas entrelinhas para poder alcançar um objetivo. Então, aí a prática do movimento do cavalo nos ajuda a ter essa tomada de consciência. Uma outra qualidade que o jogo do xadrez proporciona é que ele trabalha os dois hemisférios do cérebro. Ele trabalha em conjunto. Então, o xadrez é considerado um dos melhores jogos para se ativar os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. Então, isso acaba criando uma harmonia e uma sinergia muito grande. E é muito importante a gente ter os nossos dois hemisférios do cérebro em equilíbrio sempre que tivermos que tomar atitudes ou decisões. Porque a gente não pode tomar uma decisão só baseada na emoção, hemisfério direito, ou só baseada na razão, hemisfério esquerdo. Nós temos que mesclar as duas para tomar a decisão mais acertada. Então, o xadrez, a prática do xadrez ao longo dos anos, proporciona esta serenidade na hora da tomada de decisões. Nem para um lado, nem para o outro, mas sempre o caminho do meio, aquele caminho sereno e assertivo. O jogo de xadrez, ele também, além de desenvolver o trabalho dos dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo, ele promove o desenvolvimento cerebral de uma forma geral, porque ele estimula o crescimento dos dendritos, que fazem a comunicação neural ficar mais rápida. Então, toda vez que a pessoa vai fazer a prática do xadrez, vai fazer os lances, é estimulado o crescimento dos dendritos, que são estruturas do nosso cérebro que fazem a comunicação de um neurônio para o outro. Essa comunicação de um neurônio para o outro, na criança, ela é rápida. Na fase adulta, ela já tem um movimento menor e na fase senil, mais lento ainda. Então, nesse caso, quando a pessoa é praticante do xadrez já há alguns anos ou tem uma prática regular, essa comunicação entre os neurônios, ela não perde rapidez, ela continua no mesmo ritmo. E isso ajuda muito as pessoas de mais idade a não desenvolverem o Alzheimer. Então, assim, o xadrez ele não cura o Alzheimer, mas ele reduz a possibilidade da pessoa vir a desenvolver essa doença. E se por acaso a pessoa já tiver essa doença em num estágio ainda inicial, a prática do xadrez ajuda a retardar o avanço da enfermidade, porque ela coloca desafios e metas no cérebro da pessoa e acaba forçando essa estimulação neural. Então, isso é muito importante. Uma outra prática também que a gente observa é o aumento do QI. Então, foi feito uns estudos em alguns países, como a Espanha e outros da Europa, em que foi relatado que depois de 4 meses de prática, um grupo de estudantes foi submetido a um teste. Então, eles foram submetidos a um teste antes da prática e depois eles tiveram a prática diária por 4 meses. E os estudos mostraram que o QI dessas pessoas que foram analisadas tinha aumentado.
Então, isso é uma prática que realmente aumenta o QI. E às vezes as pessoas falam, xadrez deixa a pessoa mais inteligente. É por conta disso, porque a estimulação cerebral ela é muito ativa. Quanto mais você estimula o seu cérebro, mais ele vai estar rejuvenescido e mais ativo. Então, realmente, a sua capacidade de aprender, ela fica mais otimizada e o seu QI realmente pode aumentar. Uma outra melhoria também que o xadrez proporciona é a melhoria da memória, né? A pessoa fica com uma memória bem mais ativa, bem mais aguçada, consegue reter por mais tempo as informações, então isso também é muito importante. E como eu falei agora há pouco, né? Ele ajuda a prevenir o Alzheimer quando a pessoa é praticante já por um tempo, né? Isso ajuda a prevenir, e se a pessoa já tem, ajuda a minimizar o avanço da enfermidade. Uma coisa muito importante que a gente pode observar é que a prática do xadrez, quanto mais cedo a criança tiver contato com esse jogo, mais ela vai se beneficiar. Então, estudos mostram que uma criança de 4 anos já tem condições de começar a ter os primeiros contatos com a prática do xadrez. Uma criança de 3 anos, ela já pode começar a brincar com as peças. Você já pode dar peças de xadrez, aquelas peças maiores, né? Aquelas peças que são já um pouquinho maiores, para a criança ir tomando contato com a textura da peça. Você já pode ir falando para ela o nome da peça, ela já vai tomando esse contato. A partir dos 4 anos, você já pode começar a dar o tabuleiro com as peças e ir ajudando ela a colocar as peças no lugarzinho de cada uma. Em cada casinha do tabuleiro, você já pode ensinar a criança, a partir dos 4 aninhos, a colocar as peças no tabuleiro. E um passo adiante, você pode começar a brincar com ela, com os movimentos da peça, ainda sem falar em regras, né? Você vai mostrando como que cada pecinha se movimenta no tabuleiro. Na minha prática pedagógica, eu atendi várias crianças e adolescentes na prática do xadrez para poder minimizar o déficit de atenção. Então, dentro da minha prática, eu percebi que muitas crianças têm problema de aprendizagem, têm problema pedagógico, e quando ela é diagnosticada com o TDA, déficit de atenção, ela acaba tendo muita dificuldade no aprendizado. Então, o que aconteceu? Ao longo desse tempo todo, como professora, eu fui observando, né, os alunos, eu fui observando a dinâmica deles no aprendizado, e muitas vezes crianças que apresentavam déficit de atenção não tinham bons resultados. Então, quando eu comecei a fazer um trabalho de orientação pedagógica e um trabalho de reforço escolar, eu usei a prática do xadrez para esses impactos de aprendizagem. E o resultado foi muito positivo. Eu tive alunos que apresentavam déficit de atenção bastante evidente, né? E com a prática do xadrez, né, eu utilizei o xadrez como prática pedagógica para aumentar a concentração. Então, os benefícios foram muito grandes, porque além da prática do xadrez em si, né, melhorando a concentração, os alunos melhoravam outros aspectos das suas vidas também. Então, o xadrez ele não fica restrito só na parte educacional, ele também se estende para a prática social, para a prática familiar. Então, os alunos acabavam desenvolvendo mais a sua autoestima, acabavam desenvolvendo a sociabilidade. Então, o benefício do xadrez, ele vai além da sala de aula.
ele se estende para a família, para os amigos, e se a pessoa persistir na prática, ele acaba levando isso até para o trabalho também. Então, quando eu fazia essa prática com os alunos, eles eram colocados com o tabuleiro e com as regras do xadrez que são aprovadas pela Federação de Xadrez. Então, além deles aprenderem, deles utilizarem o xadrez como prática pedagógica, eles também aprendiam as regras, todas elas oficiais, para caso eles quisessem continuar a prática do xadrez, entrar em alguma academia de xadrez e se desenvolverem nessa área, eles estariam aptos também. Então eu queria deixar aqui para vocês a minha experiência com esse trabalho, com a prática do xadrez. É muito importante, é muito assim proveitosa, né? Se a escola não proporciona, em casa os pais poderiam proporcionar, poderiam fazer essa prática lúdica com as crianças, né? E então fica assim uma dica para que vocês possam incorporar essa prática do xadrez na prática educacional, que ela tem muitos benefícios, tanto para a vida escolar, como para a vida profissional, social e de todas as idades. Então, gratidão pela sintonia. Gostaria de convidar vocês para seguirem nas nossas redes sociais. Então, Professora Sandra Educação Integral, nossa página do Facebook. Professora Sandra 0610@gmail.com, e-mail, se vocês quiserem mandar perguntas ou tiverem dúvidas, podem mandar para esse e-mail. E o nosso canal no YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. Gratidão pela sintonia, até o nosso próximo encontro.